Mistérios sombrios do Egito, o que está escondido nas areias do tempo. O Antigo Egito é um dos temas mais ricos e misteriosos para teorias da conspiração. Muitas dessas teorias estão relacionadas às suas incríveis realizações arquitetônicas, à religião e aos segredos que a civilização egípcia poderia ter deixado para trás. A seguir, estão algumas das principais teorias da conspiração sobre o Egito. Teoria dos alienígenas antigos. A teoria dos alienígenas antigos sugere que seres extraterrestres ajudaram os egípcios a construir as pirâmides e outras grandes obras monumentais. De acordo com os proponentes dessa teoria, as pirâmides de Gizé, com sua precisão matemática e alinhamento astronômico, seriam impossíveis de serem construídas apenas com as ferramentas e conhecimentos disponíveis na época. A ideia é que os egípcios receberam tecnologia avançada de alienígenas, ou até mesmo foram ajudados diretamente por esses seres, para construir tais estruturas. Muitos livros e documentários, como a série Ancient Alien, popularizaram essa teoria. A maldição dos faraós. A maldição dos faraós é uma das teorias mais conhecidas, especialmente após a descoberta da tumba de Tutancâmon, em 1922, quando a tumba foi aberta. Muitos dos envolvidos na expedição arqueológica morreram em circunstâncias misteriosas e prematuras, o que alimentou a ideia de que uma maldição havia sido liberada. Os egípcios acreditavam que as tumbas dos faraós eram sagradas e protegidas por feitiçarias para evitar profanações. Algumas teorias afirmam que essas maldições eram reais e estavam ligadas à proteção dos segredos do Egito. A verdadeira função das pirâmides. Existem várias teorias alternativas sobre o propósito das pirâmides, além de servir como túmulos para os faraós. Alguns sugerem que as pirâmides eram usinas de energia ou dispositivos de energia cósmica. A teoria afirma que as pirâmides poderiam ter sido usadas para captar e canalizar energia do espaço ou da Terra, aproveitando a geometria e o alinhamento precisos das construções. A ideia é que os egípcios tinham um conhecimento avançado de física e energia que foi perdido ao longo do tempo. Outros ainda sugerem que as pirâmides eram portais para outros mundos ou dimensões. O mistério da Esfinge. A Esfinge de Gizé é uma das mais enigmáticas estruturas do Egito, e diversas teorias conspiratórias tentam explicar sua origem e propósito. Alguns acreditam que a Esfinge é muito mais antiga do que se pensa e pode ter sido construída por uma civilização muito anterior à conhecida história egípcia. Uma teoria popular sugere que a Esfinge é um vestígio de uma civilização avançada perdida, que teria existido há dezenas de milhares de anos, muito antes da fundação do Antigo Egito. Há também quem acredite que a Esfinge esconde um segredo oculto, como mapas antigos ou entradas para câmaras secretas, contendo conhecimentos perdidos. A envolvência dos Illuminati. Uma teoria da conspiração comum associa os Illuminati ao Antigo Egito, sugerindo que a sociedade secreta moderna tem raízes em conhecimentos e práticas antigas dos egípcios. De acordo com essa teoria, os Illuminati, ou uma versão secreta de elites egípcias, guardam o segredo do verdadeiro poder e conhecimento que foi transmitido de geração em geração desde a antiguidade. Os símbolos egípcios, como o óleo que tudo vê, são frequentemente citados como prova de que a tradição dos Illuminati se originou do Egito Antigo. A conspiração do conhecimento oculto. Muitos teóricos da conspiração acreditam que o Egito Antigo possuía um vasto corpo de conhecimento oculto, que foi cuidadosamente guardado e transmitido a poucas pessoas escolhidas. Segundo essas teorias, esse conhecimento poderia incluir habilidades como alquimia, medicina avançada, física cósmica e até manipulação de dimensões temporais. Há quem acredite que a pirâmide de Gizé e outros monumentos egípcios contêm códigos secretos ou mensagens codificadas que, se decifradas, revelariam verdades universais e poderosas. O contato egípcio com Atlântida. Uma teoria bastante difundida é que o Egito teve algum tipo de contato com a Atlântida, uma civilização lendária que, segundo Platão, existiria antes do Egito.
Alguns teóricos afirmam que os egípcios receberam conhecimentos e tecnologias avançadas da Atlântida, o que explicaria sua capacidade de construir as pirâmides e outros monumentos com um nível de precisão e complexidade extraordinário para a época. Essa teoria se baseia na ideia de que a Atlântida era uma civilização altamente avançada que teria desaparecido misteriosamente. A conspiração da história reescrita. Algumas teorias afirmam que a história do Egito, como a conhecemos, foi distorcida ou manipulada por interesses políticos, religiosos e acadêmicos, há quem acredite que certos aspectos da história egípcia foram intencionalmente ocultados para manter o controle do poder. Por exemplo, alguns teóricos afirmam que o Egito teria sido uma civilização muito mais avançada do que a versão oficial sugere, com tecnologias e conhecimentos perdidos que foram deliberadamente apagados. Há também quem acredite que algumas figuras históricas egípcias, como Imhotep, considerado o primeiro arquiteto e médico da história, teriam sido de fato mais influentes ou até misteriosas do que se pensa. As teorias da conspiração em torno do Egito Antigo são muitas e variam de ideias sobre alienígenas e sociedades secretas, a supostos conhecimentos ocultos e manipulações históricas. Embora nenhuma dessas teorias tenha sido comprovada, elas continuam a fascinar as pessoas e a inspirar uma vasta gama de histórias e investigações. Isso reflete o fascínio contínuo da humanidade pelos mistérios do Egito e pelos segredos que ainda podem estar escondidos sob suas areias.